Na sua opinião, dá para a gente fazer um comparativo, dá para afirmar qual foi o maior desastre na educação brasileira? Se o Mendonça, o Abraham Weintraub do governo Bolsonaro ou o pastor Milton Ribeiro, também da gestão do ex-capitão? Eu considero que o legado do Michel Temer é pior do que o legado do Bolsonaro. O legado do Bolsonaro a gente já está superando, porque ele não aprovou uma reforma do ensino, nem a Base Nacional Comum Curricular, não aprovou. Bolsonaro não foi capaz, né, de construir políticas estruturais para a área de educação, ou desestruturantes para a área de educação. E isso o Michel Temer foi, tanto com a Base Nacional Comum Curricular, que tem até aspectos positivos, mas em geral o processo e o resultado é negativo, e não está sendo implementada tampouco. Ela está sendo forçada. Não é uma implementação. Em educação, se você forçar, o resultado é que o sistema público espana. Então, a base está sendo forçada. E sendo forçada, dá a impressão de que ela está sendo implementada, mas existe resistência e ela não tem sentido. Então, o instrumento curricular do Michel Temer está indo muito mal. E a reforma do ensino médio gerou um caos. Então, Mendonça Filho foi pior. Olha só o que eu estou dizendo para vocês aqui. É gravíssimo isso. Mendonça Filho foi pior. E o Camilo Santana não está enfrentando de fato esse tema. Ele não tem coragem de enfrentar esse tema. E isso precisa obrigatoriamente mudar. Agora, o que ocorre? O presidente Lula, ainda que ele tenha dito que na transição ficou acordado de implementar a reforma, o que não é verdade, ele foi induzido ao erro na leitura do relatório de transição. É ingenuidade achar que um presidente da República vai ler todos os relatórios. Ele lê os resumos. Eu não sei quem fez o resumo para o Lula, mas não foi verdadeiro, não foi honesto na maneira que apresentou para o Lula o que a transição debateu sobre a reforma do ensino médio. Isso eu falo com propriedade porque era um dos coordenadores da transição. O que para mim é extremamente emblemático, Wendel, e também os internautas que fizeram as perguntas, é que o presidente Lula tanto sabe que a reforma é ruim que ele obrigou o Camilo Santana a fazer uma consulta pública. Não foi o Camilo, eles podem até dizer outra história, mas na prática quem obrigou, e ocorreu isso em abril, quem obrigou, foram feitas reuniões, foram feitas fotos, inclusive, dessas reuniões, quem obriga a entrar em consulta pública, quem pauta a consulta pública e quem conquista é o movimento educacional, são os professores, os pesquisadores, os estudantes, mas o presidente Lula, ele aceita essa pressão e coloca o tema em consulta pública. O que ocorre é que a consulta pública eles iam desvirtuando ela, até a gente colocar o PL 2601 no debate. E o que ficou acordado eram as 2.400 horas, que na prática o Camilo Santana nunca quis. Então ele está numa postura que é uma postura de que é só olhar as declarações dele, não precisa ficar aqui com as minhas palavras, né? Se olhar as declarações dele, ele é super escorregadio, ele vai na Câmara dos Deputados e diz: o parlamento é soberano. É soberano a partir do quê? Acima da decisão dos educadores e das educadoras? Quer dizer, será que o ministro não conhece o artigo 1º da Constituição Federal e a sua sequência, que vai tratar da democracia participativa? O Brasil, logo mais, em janeiro, vai ter Conferência Nacional de Educação. Janeiro. Em janeiro. E eles querem tomar uma decisão sobre o ensino médio sem ouvir a conferência? Então, qual é o sentido da conferência? Gastar dinheiro público? Não é. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita na conferência. Eu, inclusive, vou ser delegado, sou parte da Conferência Nacional de Educação, e vou lá para defender a revogação da reforma.